A gente está começando mais um podcast Artevimento! Eu sou a Henry. E eu sou a Marta. E a gente está aqui muito feliz nesse episódio de receber uma pessoa incrível, super chique, que vai brilhantar nosso episódio. Com vocês, Albert Magno! Obrigada, gente. Prazer incrível estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter vindo. Pois e para é. começar, a gente vai fazer uma pergunta para você que a gente costuma sempre fazer nos episódios, que é: a Albert criança, como é que foi para ela o contato com a arte? Olha, eu comecei a ter contato com a arte sem querer, querendo, assim, sabe? Eu queria ser médica veterinária e depois, em uma aula de inglês, a minha professora Adélia, inclusive um beijo, que ela faz, sabe aquelas aulas que tinham acompanhando a letra, e na época a música From This Moment da Shania Twain, sabe? Eu amo! From This Moment. Aí eu tava cantando, mas, sabe, tão tranquila. Despretensiosa, Aí ela chegou, depois da aula, ela falou assim: Albert, eu quero falar com você. Eu falei: gente, mas eu não fiz nada, né? Mas eu sempre fui terrível na escola. E ela falou assim: você é cantora? Eu falei: não sei, acho que eu sou. Aí eu comecei a ficar nessa fantasia. E aí outras pessoas foram falando. Aí a partir disso eu comecei a me interessar por arte. Mas foi uma coisa assim que não participei de igreja. Todo mundo acha que eu participei de igreja, de coral de igreja. Inclusive não fui aprovada para a igreja, pro coral da igreja. Por quê? O padre Conta essa falou, história. o padre falou que eu não sabia cantar em grupo. Como assim? Fiz o teste com coral, não passei. Porque eu acho você- que sua voz era mais potente, talvez, né? Acho que não. Acho que era ruim naquela época. Era ruim. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tinha quando a professora te descobriu? Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, por aí. Então, meu contato com música foi cedo, mas eu acho que foi tardia também. Porque na minha casa a gente não tinha... Escutávamos de tudo. Mas principalmente músicas lá do sertão. Eu sou do sertão da Bahia. Então, a música local é bem diferente do que era, né? Era bem diferente do que a gente escuta... O que é a partir de Salvador, por exemplo, e Sul e Sudeste. É totalmente diferente. Quando eu descobri a MTV, eu falei: meu Deus do céu, que absurdo. Sabe? Sim. Então era uma coisa assim... Tudo era muito novo. Tudo que eu escutava era novo. Conheci Spice Girls, Madonna, não sei o que, Destiny's Child, Beyoncé. Aí eu falei: gente, Whitney Houston. Eu não sabia quem era Whitney Houston. Não, e aí é uma referência muito grande pra você, né? Whitney, todas as vozes negras, né? Sim. Você até diz, assim, todo lugar que você vai, na sua mini bio e tal. E aí eu queria saber, assim, como é essa relação com as vozes negras pra você, como você se entendeu como uma pessoa negra, que a gente sabe que é um processo, mesmo você vindo da Bahia, racialidade é um processo no Brasil, né? Olha, lá em casa a gente nunca teve aquele letramento racial de militância. Era outro tipo de letramento racial. Então, eu sempre falo, minha mãe não deixava meu irmão e eu andarmos com cabelo grande, sem... como é que fala? Óleo Naqueles corporal. moldes. Não, óleo corporal. Óleo hidratante, as peles lindíssimas, sempre hidratadas, porque senão a gente fala pele russa, né? Então o letramento racial era desse jeito, roupas sempre muito limpas, a unha sempre cortada. Então o letramento racial era desse jeito, mas não se falava. Meus pais são negros, as pessoas acham que eu sou filha de casal interracial. Não sei por quê. Mas meus pais são negros, minha mãe era retinta. E meu pai é brown skin, assim como eu. Meu irmão é retinto, enfim. E era esse letramento racial que a gente tinha, mas não era de falar as coisas. E a gente não entendia. E ao mesmo tempo a gente só entendia que, assim, se não tivéssemos daquele jeito, a gente poderia sofrer, sei lá, algum tipo de represária, mas nem passava pela minha cabeça isso, na verdade. Eu acho que talvez, como eu tinha muitos amigos brancos... A gente pensava assim, a gente quer ficar igual, sei lá, porque tem essa questão das pessoas brancas serem mais limpas, etc, né? Então eu acho que esse letramento veio dessa forma. Agora, quando eu tive letramento racial mesmo, foi aqui em São Paulo. Que aí eu fiquei em Salvador, quando eu mudei para Salvador, eu ainda tive alguns acessos, porque os meus pais pagavam meu aluguel. Então,
me ajudavam com as contas. E aí quando eu vim pra cá, pra São Paulo, que eu tive que trabalhar de fato, trabalhava em Salvador, mas eu tinha esse subsídio dos meus pais. Mas aqui em São Paulo, que eu tive que ser por mim mesma, e aí eu entendi o que é ser uma pessoa preta, e principalmente sendo a pessoa preta que veio do sertão da Bahia. Não é só a conjuntura Nordeste, aí vem Bahia, não é de Salvador, é outro letramento de regionalidade que as pessoas têm, né? Então eu vim do sertão ali, lá embaixo, entendeu? Então aí eu fui entendendo como é que as coisas funcionam, né? E lá no sertão você já conseguia ter acesso a Whitney, essas grandes divas? Então, como eu falei antes, muito pouco, e foi a partir dessa coisa que minha professora falou, aí que eu fui conhecendo um, conhecendo o outro, e aí tudo bem, aí fui me interessando mais, aí conheci Whitney, aí foi Mariah Carey, aí foi Destiny's Child, aí Spice Girls e tal. E aí fui ficando mais curiosa, e aí quando eu ia, meu pai, ele não é de Ipirá, meu pai é de outra cidade da Bahia, mas ele foi criado em Salvador, e ele tem muitos irmãos em Salvador, e a gente ia pra casa dos meus tios em Salvador, e quando eu fui pra Salvador, eu conheci a MTV, aí eu enlouqueci, entendeu? Aí que eu falei, gente, existe uma televisão que só fala de música, e aí o que veio a fantasia, né? Aquela coisa do videoclipe. Pronto, acabou pra mim. Um absurdo. Aí comecei a ver os clipes do Michael Jackson, da Madonna, das Spice Girls também, de todo mundo daquela época, né? Quando eu tava crescendo. E era sempre uma história muito interessante, eram clipes que... E era hoje, como hoje a era da internet, né? Tudo é muito rápido, e lá a gente esperava, né? E... Não que eu seja muito velha, tá? Pelo amor de Deus, mas... É que é uma coisa que, sei lá, mais apalpável, né? Mais acessível. E aí antes a gente esperava, eu lembro que a Madonna lançou vários clipes, e a gente esperava a Salina Parlatori, que era na época do Clipe Mania. Sei. E aí ela falava, semana que vem tal dia lançamento do clipe da Britney, A gente ficava naquela expectativa, a gente assistia uma vez e tinha que esperar o próximo dia pra assistir de novo, né? Sim. Agora não, a gente consegue ver milhares de vezes. Agora, Albert, uma pergunta. Quando você já estava nessa pesquisa, né? Conhecendo todas essas referências, né? Que são fantásticas, todas elas. Você já estava tendo contato? Ou você só estava absorvendo isso? Ou você já estava... em algum lugar cantando, se infiltrando em algum meio? Não, só estava absorvendo mesmo. Só absorvendo. Porque no interior é complicado também. E a minha família nunca me apoiou musicalmente falando, né? Entre outras coisas também, mas tudo bem. Mas musicalmente, assim, nunca tive muito apoio. Eu mesma tive que procurar, e a partir de pessoas que eu conhecia, tentar ali um contato. Tem um amigo meu que é o Fábio, que é meu amigo até hoje. E ele me apresentou também outras coisas, sabe? A drag music, por exemplo, bate-cabelo, essas coisas. Eu amo, tem uma playlist só disso no Spotify. E aí ele morava aqui em São Paulo, ele ia pra lá, pra Ipirá, que é a terra dele também, terra natal dele. E ele chegou, na época tinha qual o nome daquele negócio? Ainda tem pendrive, E aí ele me trouxe um pendrive cheio de coisas, assim, absurdas. Aí eu conheci Jennifer Hudson, Jennifer Holiday, conheci... Dream Girls, né? Tem as cantoras de Dream Girls. Nossa, muita coisa. Aí eu só absorvia mesmo. Porque eu já mas assim, cantava em casa, né? Porque não tinha como pensar naquela época de cantar, principalmente essas músicas em outra língua, né? Língua inglesa, que era a que eu mais me interessava. Depois que eu fui me interessar mais por música popular brasileira. E aí, como é que foi esse processo, assim, de estar no sertão, crescer, até o lançamento da sua primeira música? Porque a primeira música lançada foi Diva do Gueto, né? Isso, que foi aqui em São Paulo já. Como foi esse processo até essa chegada de Diva do Gueto? Olha, eu saí de Ipirá, fui pra Salvador, aí tentei ter banda, não rolou. Aí também, sei lá, Salvador não tava um lugar muito legal pra mim, assim... Sei lá, não tava rolando. Sabe quando o lugar não tá rolando? E aí eu falei, eu já tinha vindo aqui em São Paulo, foi no final foi no final do ensino médio, vim pra cá, passei alguns meses e voltei pra lá. Eu falei, nossa,
São Paulo é tudo, que não sei o que, né? Mas assim, voltei e aí fui morar em Salvador. Mas aí passou um pouco a vontade de vir pra São Paulo. E a minha mãe na época, você não vai pra São Paulo, né? Como não tinha também dinheiro, né? Eu falei, vou ficar de boa. E aí fui pra Salvador. Mas lá eu não consegui viabilizar muita coisa. Não consegui mesmo. Aí vim pra cá, pra São Paulo. Aí quando eu tava... Teve um... Ai, gente, dá até vergonha. Eu fiz um... Teve um processo seletivo... Tô suando um pouco. Teve um processo seletivo pra um programa da Band. Esqueci agora o nome. Era tipo um era tipo musical. Tipo um reality show musical, que era aquele... Ai, gente... Eu esqueci agora o nome. Tudo bem. Que pra cá virou, que era America's Got a Talent, alguma coisa assim, mas aqui mudou o nome. E aí eu encontrei... Aí eu tava na fila lá no estádio do... Aí no Itaquerão, né? E eu conheci Vidales. Rafael Vidales, na fila do show. Nossa. E a gente teve uma amizade ali, todo mundo metralhado, aquela coisa, sol e chuva e frio e tudo. E na época eu morava com a minha tia em Diadema, na divisa de Diadema. Ele morava em Interlagos, que é pertinho, né? Sim. E a gente conversando, eu, ele, a mãe dele. E aí ele falou, onde você mora? Eu falei, eu moro lá na divisa de Diadema. Ele, eu moro em Interlagos, é perto. Eu falei, não sei o que. A gente começou a conversar. E aí nós não passamos. Gente, Vidales não passou. E aí eu falei, então alguma coisa tá errada, né? Mas na verdade tem aquela questão de casting, né? Tem que ter uma pessoa assim, tem uma pessoa assado. E a gente já tava, acho que como eles já tinham escolhido as pessoas, a gente não conseguiu passar. Assim eu coloquei no meu coração. E aí eu conheci ele. A partir daquele momento a gente teve uma amizade. E ele falou, vou te apresentar umas músicas, não sei o que, né? Aí ele falou, mas eu vou escrever uma música pra você. Que eu acho que você é muito diva, sabe? Não sei o que. Que ele me viu, eu tava com cabelo imenso na época, um mega hair imenso. E aí ele falou que quando ele virou, ele comentou com a mãe dele sobre mim, né? E ele chegou até mim falando. E aí pronto, aí ele pegou e escreveu de Vaz Gueto pra mim. Aí eu falei, nossa, que chique. Aí a gente foi pro estúdio, gravou e lançou. Tem clipe, mas o clipe eu arquivei no YouTube. Acontece. Foi uma época bem complicada. Sim. Visualmente falando. E a sua segunda música foi Pão com Ovo. Pão com Ovo, que é uma regravação do Vidales, inclusive. Essa música não é minha. Eu sempre falo, mas eu sou conhecida por conta dessa música. Isso. Então eu fui no show do Vidales uma vez, depois desse tempo. E aí eu perguntei... Aí eu vi ele cantando... Ele me mostrou várias músicas, mas essa eu não tinha lembrado que ele tinha me mostrado. Aí ele foi fazer um show lá em Pinheiros. E aí eu fui. Ele, vamos pro meu show e tal. Eu falei, vamos. Fui. Aí quando ele cantou essa música, eu falei, gente, que música incrível. E eu falei, tem tudo a ver comigo aqui em São Paulo. E aí eu falei, eu vou pedir pra ele pra regravar essa música. Aí pedi. Ele, então. Aí inventava um monte de desculpa, né? Ele não queria passar a música. E tem uma tia dele que é cantora, que é a Izzy Gordon. Ela ia também regravar essa música. Sim. E ele também tava nesse impasse, né? Várias pessoas gravando também, né? E acabou que a tia dele não gravou. Aí, depois de 2 anos, quase 3, ele liberou a música pra mim. E é engraçado porque esse termo pão com ovo é muito da comunidade, né? Uma coisa assim. Sim. E na música fala, né? Não quero ver atitude pão com ovo. Atitude pão com ovo. E o que é pra você hoje em dia atitude pão com ovo? Atitude pão com ovo, eu não viver de arte, é uma atitude de pão com ovo. Mas estamos na luta, né? Estamos na luta. É isso aí. Mas aí depois do Pão com Ovo teve a gravação do EP Transborda. Isso, a gente gravou Transborda, tem composições de Cris, minha, da Vene, produção do Moody, o Rafael também fez a mix e master. Deixa eu ver por isso. Tem a Rosa Luz. É maravilhosa, que é das artes visuais também. Sim, uma foi grande pra artista. Música. Isso. Ela é multiartista realness, né? Sim. A Rosa. Sim. Tem Rosa, tem a Vene, né? Que faz a intro de Transborda. E foi uma produção do Moody e Brisalícia. A Brisalícia produziu Raya. E aí a gente começou assim, eu demorei muito pra gravar outras coisas, porque
Não sei, eu também tive que me desvincular um pouco de Pão com Ovo. Tanto que hoje é uma música que eu canto assim, porque as pessoas pedem muito, mas eu quero muito. E eu sempre falo, gente, tem outras músicas pra vocês escutarem aí, sabe? Eu sei que às vezes as pessoas lançam as músicas e todo mundo quer que cante, mas eu fico um pouco incomodada. Ou então ser só lembrada por Pão com Ovo. É que as pessoas têm essa tendência, né? De escolher uma música que são as que mais fazem sucesso e tal, e ficarem... Mas, me deixa muito incomodada. Eu sempre falo, gente, não vou cantar. Aí o pessoal da minha banda fala, não, vai ter que cantar Pão com Ovo sim. Eu falei, então tá, mas assim, contra a minha vontade. Não é que eu odeio a música, eu amo a música, porque principalmente eu sou conhecida por conta dela. Mas eu não sou só a cantora de Pão com Ovo. E eu vejo muitos artistas também falando que não querem ser covers deles mesmos, né? E é uma preocupação, assim, até de não repetir a estética, de não bater na tecla do mesmo trabalho, né? Sim. Reformular de alguma maneira. Mas, assim, como é que foi esse processo de gravação do EP? Porque a gente... Foi incrível, porque eu tava gravando coisas que eu tinha escrito também. Eu tinha saído um pouco, porque as outras músicas o Rafa tinha feito pra mim. Diva do Gay. Teve Coração também com a Boom Beat antes do EP. Foi Pão com Ovo, depois teve um pouquinho depois, teve Coração com a Boom Beat, incrível também. Maravilhosa. E o Rafa que fez também a minha parte, o Rafa tinha escrito a minha parte e a Boom Beat escreveu a parte dela. A Boom Beat fez um show aqui já também. Fez também, sim, ela é chique. E... Transborda foi um dos melhores processos musicais assim que eu tive, porque eu escrevi muita coisa, eu também produzi com outras pessoas, não que o Rafa também, né, não seja um bom produtor, então eu estava cansada de trabalhar com ele, pelo contrário, ele não trabalha mais nesse ramo de música, e eu sempre sempre que eu mostro alguma coisa pra ele fala, tá bom amiga, mas eu não vou entrar nessa. Mas aí eu produzi com o Moody, com a Brisa Alicia, né? Então foi um processo incrível, porque eu também fiz as coisas do meu jeito também, assim, sabe? Claro. Depois de gravar, você entrou também em estúdio pra editar? Não, geralmente os produtores vão editando e vão... Você acompanhou? Acompanhei tudo. E aí os beats eu tava presente, assim. Os beats eles são feitos junto comigo, tudo bonitinho. Agora mix e master eles vão fazendo e vão mandando pra gente, né? Fala, como é que você tá? Eu falo, eu coloco isso mais pra frente, isso mais pra trás, as vozes assim, as vozes assado. E o processo musical, o processo criativo, né, de Transborda, e Transborda era pra ser um trap. E eu falei pro Cris, olha, eu acho que Transborda tem que ser uma música realmente que transborde. Trap é uma coisa muito... uma linha só. E eu queria uma coisa mais pra cima também. E eu tinha referência, e tenho, né, do bate-cabelo. Sim. E aí eu queria até uma coisa mais bate-cabelo. É super parada LGBT, Transborda, assim, é tipo um tudo. Ela e ela vai subindo, então eu queria uma música que fizesse isso. E aí eu tenho referência do Ray of Light, da Madonna também. Incrível. Então falei, olha... Mas assim, Transborda pra mim Nossa, é porque é o primeiro filho, né? E você amadureceu junto com esse EP, né? Sim. Assim, se identificou e tal. Soube lidar mais com a sua linha de raciocínio artístico, Total. Como você enxerga esse processo, assim, de definir, eu quero isso? Você sente muita dificuldade, assim, sei lá, porque a gente sabe que tem os produtores, tem às vezes empresário, no caso você é artista independente, então não tem esse viés. Mas às vezes as decisões não são só nossas, Sim. né? Como é que você bate o pé e fala, é isso que eu quero? Olha, é difícil porque eu não gosto, não é que eu não goste, talvez eu não siga, talvez não, eu não sigo uma linha mercadológica, né? Então isso acho que faz com que eu não tenha uma consistência de contratações, por exemplo. Porque a minha música, ela não é uma música que todo mundo ouve, eu acho, assim. É uma música que todo mundo ouve, eu falo no quesito que é uma música que todo mundo pode ouvir em qualquer lugar, em várias situações, porque o EP, por exemplo, tem músicas de vários momentos. Música romântica, música pra bate-cabelo, música pra reggae, música pra... Sabe? Pra tudo, assim. Mas eu acho que
como eu não sigo essa linha mercadológica, é difícil tomar essas decisões. De falar, poxa, eu já tive a oportunidade de fazer uma música bem ruim, que poderia estar no TikTok, que poderia estar no Instagram, mas que as pessoas, sabe? E aí eu fico pensando assim, gente, eu não quero ir por esse lado. Isso me prejudica, de alguma forma me prejudica, né? Mas eu vejo tantos artistas e tantas artistas que não precisam também. Eu falo, não é me dar esse luxo, mas eu preciso também bater na tecla da minha arte, né? Então acho que é difícil mesmo tomar essas decisões que são mercadológicas. E como as pessoas que trabalham comigo também são independentes, né? Então elas são muito mais tranquilas em relação a isso. De eu falar, gente, eu acho que melhor a gente fazer desse jeito, porque do outro jeito ficou tão ruim. As pessoas, é verdade, né? Porque assim, eu vou fazer uma música com 30 segundos que bate ali. Um chicletinho, né? Mas também eu tenho que sustentar esse chiclete depois de um tempo. Porque aí você tem que fazer praticamente a mesma coisa também para se manter. Eu vejo algumas artistas, eu não tô criticando, isso aí é questão pessoal e tá tudo certo mesmo. O dinheiro tá entrando, meu amor, é isso. Que faz a mesma coisa sempre e se você vê o beat, não tem tanta... É a mesma base. É a mesma base, praticamente. E também tem as palavras-chave, né? Tem muita coisa que é usada hoje. Então, acho que a escolha é essa, de não ser mercadológica. Mas, assim, tem gente que também não é mercadológica, porém né? Mas eu acho que isso também vai de como a gente acessa os lugares, quem deixa a gente acessar os lugares, quem é que puxa a nossa mão ali. Porque tem muitas pessoas que são incríveis, que é o que eu falei, não são mercadológicas, mas são mercadológicas. Eu falo na questão de trabalhar com isso. A burocracia, né, toda, né? Agora, você está falando de trabalho, falar do mercado, né, mercadológico ou não, você, além de artista, você também tem um outro lado, que é o CL Trans, que fala assim, CL Trans, gente, eu faço muitas coisas, na verdade, muitas coisas. Um pouquinho. O CL Trans, gente, eu não queria nem falar muito, assim, mas é um trabalho bem desgastante. Eu trabalho 9 horas por dia, então depois eu não consigo fazer praticamente mais nada. Falei até pra Henry, né? Eu falei, olha, eu vou organizar aqui um horário pra eu sair mais cedo. Sim. Eu trabalho em casa, mas mesmo assim é bem desgastante. Eu acho que também isso tira muito de você se empolgar com a arte mesmo, sabe? Porque é tão cansativo, você trabalha 9 horas por dia e aí às vezes eu fiz uma apresentação pra Martins e Monteiro tem quase 2 meses, no aniversário deles de 1 ano. Eu tive que trabalhar muito cedo, antes do meu horário de trabalho, e aí saía muito cedo para depois ir fazer outras coisas que eu também não tenho produção executiva, então sou eu mesma que faço tudo. Então o CL Trans é isso, mas me dá um subsídio, eu consigo fazer algumas coisinhas, mas suga muito. Eu já vi alguns artistas postaram no Twitter, não vou lembrar agora, falando sobre o quanto a gente tem que ser estratégica, porém às vezes essa estratégia é tão dolorida, né? De você manter um CLT ali, mas também, como a gente fala na Bahia, né? Pouco com ele, pior sem ele, né? Ou então melhor pingar do que faltar. Pelo menos com ele a gente consegue pagar nossos boletinhos, nosso aluguel. É menos uma maluquice na cabeça, né? E bancar ainda um projeto, né, artístico com aquele dinheiro. Mas é engraçado que volta sempre na coisa, né? Você é cantora ou você é músico, né? Mas o que você faz, né? Que você trabalha com o quê, né? Sim. E daí, mas acaba virando, né? Porque é uma coisa que, como se quem lidasse com música ou com arte não trabalhasse. Não fosse um trabalho, né? Não é visto como trabalho e não é remunerado como um trabalho. Não. Esse que é o problema, né? Não querem remunerar. E aí, seu último trabalho musical foi o Chique, né? Que é um lançamento recente. E aí, conta pra gente como é que foi esse processo de pensar a letra, pensar a música. O que te levou a pensar em Chique, assim? Eu sempre falo Chique, então meus amigos falam, tudo dela é chique, tudo dela é chique show, não sei o quê. E aí, o Cris criou um pedaço da música e mandou pra mim. E aí eu terminei de escrever. Tudo. Eu nem tava nem pensando em fazer música nova na época, gente. Eu só queria ficar de boa também, assim, e me preparar pra fazer um álbum, ou fazer um novo EP, mas totalmente diferente do que é chique, assim. E aí o Cris falou, amiga, olha, eu tenho isso aqui, né? Vê o que você tem. O que é que você acha? Eu falei, nossa, adorei.
Aí ele mandou um pedaço da música e eu escrevi o resto. Porque Chique, você fala que é uma música pop debochada, né? E aí é super pop mesmo, uma das mais pops que você tem até hoje. E seria super legal você lançar um álbum nessa vertente, assim, do pop e tal. Ai, não sei, eu acho que agora eu vou voltar para os vocais. Olha, mas pode ter um pop backing vocal ali também, um coral no fundo. Coral acho que vai ter. Eu não sei, eu quero voltar a explorar mais vocais, talvez. Talvez esse rolê pop eu não esteja mais interessada. Não sei, vamos ver, né? Porque tudo muda também. Eu já falei, Transbordo ia ser um trap. Acabou sendo bate-cabelo, né? Então vamos ver também. Chique não ia ter aquela parte de voguing, depois eu falei, não, V-Box, vamos colocar isso aqui. E aí a gente pegou umas referências também do dance dos anos 80. Tem várias referências incríveis ali. Eu amo. Tem uma participação sua nessa virada cultural. Ah, Agora, sim! 2025. 2025, com a Bia de Oxum. Você se apresentou onde? Foi no Centro Cultural Chico Sainz, no Ipiranga. A Bia de Oxum é uma grande artista também, que eu conheço há muitos anos. E quando ela me chamou pra fazer esse álbum, eu falei, gente, porque ela só tem música incrível. E aí, por isso que eu acho que talvez eu vá pra um lado mais... sabe? Não sei também, assim. Você quer dar uma palhinha de alguma música sua? Ai, não, eu tô tão despreparada. Você só deu a primeira nota, a gente já ficou com vontade. Porque você canta Mas eu não muito sei bem. que música, não sei que música. Só não peça o pão com ovo, aquelas, né? Falar, eu quero pão com ovo. Pode ser Transborda, pode ser Chique. Ai, deixa eu ver, gente. É que eu tô tão despreparada, mas... E às vezes eu nem lembro a letra, às vezes, viu? Acho Helene. Pode ser Chique. Tão chique. Eu ando nas ruas, eu paro, o trânsito, peito balança. Chique. Minha pele que brilha, um mega reta toda em trança. Me sinto tão chique, quero gozar. Solta meu corpo, quero balançar. Será que tu consegue me acompanhar? Me sinto tão chique. Maravilhoso. Não, e a voz, um timbre vocal assim. Obrigada. Corpo, né? Sim. Muito bonito. E aí eu vi que você participou da virada cultural desse ano, né? Sim. Você já participou de outras viradas também? Eu fiz... A primeira virada cultural que eu fiz foi quando eu tava na Trava Business. Já ouviu falar da Trava Business? Sim, já. Que é um projeto que a Malca tinha e... Era uma gravadora com pessoas trans, né? Na maioria travestis. E a gente participou... Eu não vou lembrar o ano agora da virada cultural, mas eu participei dessa virada cultural. E agora participei do show da Bia em 2025. Espero que ano que vem virada cultural esteja aí com vocês, hein? Estará, por favor. claro que estará. E falando em Bia do Oxum, você tem um feat com ela, né? Ela te fez esse convite como? Como é que foi? Assim? Então, eu conheço ela há um tempo. E a gente se segue no Twitter, vai conversando. Nós somos fãs da Xadê. Eu amo a Xadê, nossa. E aí a gente troca muita ideia sobre a Xadê. E a gente tava conversando, ela falou, eu vou começar a produzir meu álbum. E não sei o que. Aí eu peguei e curti, se eu não me engano. E ela pegou e mandou um direct pra mim. Ela falou, olha, então, já que você curtiu, queria te convidar, não sei o que. Aí ela me convidou, me mostrou a música, que é incrível, 0 Hora. Escutem, se vocês não escutarem. Quem está nos assistindo, escutem. Eu já escutei. É 0 Hora, uma música que é muito incrível. E tem a referência da Xadê também, né? Que tem um saxofone. A Lued Luna fez um show cover aqui, uma releituras, né? Da Xadê, Foi. aqui na Dona Barbosa. Eu assisti, eu tava aqui, foi incrível. É. E aí a gente fez essa música, o álbum dela que é Desse Meu Mel. Acho que é Desse Meu Mel, porque eu sempre pensei que Desse Mel é Desse Meu Mel. Mas acho que é Desse Meu Mel. E a música tá lá, ela fecha o álbum, 0 Hora. Chique. E aí, falando de outros projetos, você também é atriz, né? Isso! Não é só a música. Você fez parte de um curta, que é A Casa de Deus, né? Isso, o primeiro curta. E agora eu gravei o ano passado Picumã, que está pra sair. Chique. Tem Chiara Felipe, tem eu, tem a Capeta, com direção de Sládica, muito chique, é uma travesti também. O
O projeto foi composto por 99% de pessoas trans. Então, chique show. Trabalhar com pessoas trans assim, tudo é muito, muito mais suave, gente. Sim. E também as pessoas trans têm que trabalhar, né? Não só ter essa glamorização, tem que também estar ali por trás das câmeras também, né? Exatamente. Eu acho que é importante. Oportunidades, né? Mas esse curta, assim, né? Eu assisti, tá no seu Instagram, né? O curta. A Casa de Deus, tá? E aí eu achei muito interessante que no final você é Deus, né? O ator morre e aí ele vê que é uma travesti negra. Que é um bolsonarista. E aí, por que você acha tão difícil, assim, Deus ser representado por uma figura que não seja um homem branco, cis? Por que choca tanto quando é um corpo trans? Primeiro de tudo é colocar o patriarcado como principal, né? O detentor de tudo. E o patriarcado branco, né? Acho que as pessoas não querem nem associar o homem preto a uma imagem de Deus. Imagina uma travesti negra, sim, né? E tudo que é feminino é desmoralizado, é sempre abaixo, é feito de chacota, tudo que, né? Tudo para o negativo quando há questões femininas. Né? Então, quando ele vê que é uma travesti negra, gorda, que não é o Deus que ele prega ali todos os dias, né? Que é o Deus europeu, então ele entra mesmo que é o que acontece, né? Porque parece que corpos trans não merecem, né? Respeito, não merecem dignidade e não estão nesse lugar espiritual. Totalmente. Também, né? É tirado da gente esse lugar. Como se não existisse, né? Como se não fosse. Agora, falando em Deus, né? Falando também em tudo isso que a Henrique e que você estamos falando. O que é Deus para você? Ai, Deus. Eu acredito muito em Deus. Eu já tive momentos que eu não acreditei. E... Olha, eu acho que Deus é além de energia, né? Eu acho que é presença mesmo, assim. Eu falo por mim mesma. Tive problemas... E tive momentos muito difíceis. E acho que se não fosse realmente a questão de Deus... Não sou cristã, né? Aliás, eu sou cristã, que é que acredita em Deus, né? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, quer dizer. Eu sou cristã na questão de crer, né? Em Deus, em Jesus Cristo, mas não sou, tipo... Aquela que carrega a culpa dentro dessa marra, desse assunto. Isso, não... Mas acho que, assim, tem muita... Essa questão de acreditar em Deus também tem muito sobre a minha família. Eu falo da minha avó. Era uma mulher super católica, mas também era do candomblé. E ela, por um tempo... Eu vi que por muito tempo ela escondia que era do candomblé, porque sempre foi demonizado também. Então, assim, pra mim, Deus é uma presença mesmo, assim. Eu sempre peço as coisas pra Ele. Às vezes eu falo, meu Deus, por que meu Deus também, né? Então, eu acredito muito em Deus. Então, pra mim, é uma presença mesmo. É além de energia. Que as pessoas falam, pra mim, além de energia. É uma presença mesmo, assim. E essa presença, esse Deus te aceita, né? Sim. Somos todos iguais. Porque, né? porque quando as pessoas vêm com esse Deus aí que quer matar a gente, que... Não, isso aí pra mim não é Deus, não. E a arte está totalmente ligada à espiritualidade, né? A religiosidade, o religare, né? Porque as pessoas vêm nesse mundo mercadológico colocando arte muito como uma coisa financeira, né? Sim. Para lucrar e tal. E tem esse lado espiritual também, né? De conexão consigo mesma, com os outros. Como é que é isso para você, assim? Você... consegue se conectar nos seus shows com as pessoas? Sim, e é a questão mercadológica mesmo, assim, fora do mercado, assim, que a gente volta, né, pra questão mercadológica, que as pessoas falam tanto de se conectar com as pessoas, mas a gente vê também muitas coisas e músicas e interpretações das coisas que não tem nada a ver com conexão, que é o que você falou, é sobre dinheiro o tempo inteiro. Então, assim, quando eu faço alguma apresentação, algum show, eu adoro quando as pessoas que são minhas referências estão ali, sabe? E eu não falo sobre referências de pessoas famosas. Eu falo de pessoas que estão ali no corre junto comigo, então que tem o mesmo corre que eu, uma outra cantora travesti, uma atriz, uma pessoa uma pessoa preta que tá se desdobrando ali, e que o meu show, minha apresentação seja um momento único, assim, sabe?
tanto pra mim quanto pra essas pessoas. Então, assim, quando eu entro no palco antes, eu reúno a galera, a gente dá uma baixada, né, pra se conectar ali. E todo mundo também conseguir saber o que é que o outro precisa, o que o outro não precisa. Eu já toquei várias vezes com a minha banda sem ensaiar. Isso é religião pura, é conexão, então, né? Então, a gente já saber, porque a gente não ensaiou, porque a gente não tinha tempo. Não tinha como passar o som, ou então eu não tinha dinheiro pro estúdio, sacou? Aí eu falei, gente, não dá pra gente ensaiar, a gente vai ter que fazer o show assim, assim, assado. E aí, eu acho que isso já fala por tudo mesmo, assim. Esses 5 minutos antes, né? Eu lembro que uma vez, faz muitos anos, eu entrevistei uma menina que estava fazendo uma pesquisa, acho que de mestrado, que era da música erudita, né? Mas ela falava assim, que ela entrevistou vários artistas, pianistas, e pegou 5 minutos antes deles entrarem no palco, né? E cada um tinha a sua crença, o que fazia e tal, né? Então, eu acho que esse seu depoimento é isso, né? Você não teve tempo de ensaiar tal, mas 5 minutos antes, o que a gente vai fazer? Sim. Né? Essa conexão. Totalmente. Porque o grupo, que tem que funcionar o grupo, né? Sim. Que nem aqui a gente está gravando, aqui a gente tem todo tem mundo tem que estar alinhado, né? A equipe toda tem que estar unida, né? Sim. Tem que saber quais são as necessidades do outro, assim. Eu fico muito tranquila quando eu toco com a minha banda, por exemplo. Porque eles sabem tudo que eu gosto, que eu não gosto. Se eu errei, eles sabem assim que eu errei alguma coisa, eles já sabem. Ou então que eu quero esticar a música, ou então se eu quero reduzir a música, eles entendem tudo isso. Então, gente, conexão total. Sim. O olhar já diz muito, o olhar pra eles assim, eles me olhando, eu já sei o que eu tenho que fazer, eles já sabem o que eles têm que fazer também. Sim. E aí você como artista, atriz, cantora, o que você sonha assim no campo artístico? O que mais você quer fazer? Eu tenho muita vontade mesmo de fazer musical. Que tudo! Muito, 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 muito mesmo. Assim, eu quero atuar mais. Quero fazer uma vilã. Mas num longa? Um longa, uma novela ou qualquer coisa. Eu quero ser vilã. Chique! Porque tem essa discussão, né? De LGBTs são colocados num lugar de sofrimento. Não, mas escute. Agora que eu fiz em Picumã, eu sou a mãe cafetina. Mas eu não sou vilã. Eu sou assim, as pessoas me respeitam muito. Já tô dando spoiler, né? Mas eu não... porque assim, justamente Picumã foi sobre humanizar as travestis também. Entendeu? Tem várias outras travestis além das principais, que são eu, Kiara e a Capeta. E são umas 3, né? São as principais, mas tem outras travestis em outras situações. Mas também é tudo enredo entre as travestis. Então não tem esse negócio de tadinha dela. Não, a gente quer matar, a gente quer fazer acontecer. Mas por um viés de falar assim, poxa, ela me desrespeitou, saca? Mas eu quero fazer uma vilã dentro de alguma coisa cis, com gente cis também, sabe? Eu acho que eu tenho tudo a ver com vilã. A nova Paula Bracho. Não é? Paula Magno. Albert Montenegro, lembra da Soraya? Mas assim, eu tenho muita vontade eu quero atuar mais. Isso é fato. Isso eu quero atuar muito mais, assim. E não só sendo a vilã, me chamando pra fazer outros papéis. Mas papéis também não me coloquem nesse coitadismo. De vítima. Isso, não. Papéis interessantes. Uma mãe. Sim. Uma tia que vai levar o sobrinho na escola. A Renata Carvalho é uma atriz que fala muito isso, né? Pra quem não sabe, a Renata Carvalho é uma atriz que fala muito sobre transfake, né? Sim. Pessoas cis que fazem papel de pessoas trans. E ela fala muito, no dia que uma travesti fizer o papel de uma mãe, aí a gente sabe que a gente avançou. Então, né? gente, ou vilão ou mãe. Acho que mãe, eu sou canceriana, vai dar muito certo. E aí eu quero fazer todos esses papéis, assim. Eu não quero esse viés de tadinha, foi, não sei o quê. Gente, isso a gente já vive na realidade, tá? Então a gente pode entrar mais na ficção mesmo, eu acho. Melhor. Exatamente. E tem que superar isso também, né? Sim. Essa realidade não pode ser realidade não pode, sempre por muito tempo, né? Não. E quero muito fazer musical. Muito, 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 muito mesmo. Muito, muito, muito. Quais são as referências de musicais, assim? O Rei Leão. A Cor Púrpura. Eu amo. E eu assisti, gente, uma releitura de The Rocky Horror Story.
É um pouco problemática, É, né? problemático, mas aí, calma aí. É um pouco problemático, mas aí a minha amiga, a Nata da Sociedade, ela fez esse papel. E aí ela é uma travesti preta também. Sim, sim. E aí foi assim, uma coisa insuportavelmente maravilhosa, sabe? Ah, que bom. Então foi uma sessão feita foram poucas sessões, porque foi um experimento também da escola que ela estuda, que é a escola de musicais, etc. Foi incrível, assim. E é isso, eu quero fazer musical. Me chame pra fazer musical. Então dá um recado pra aquela câmera ali, Quero ó. fazer musical. Tô bonita? Quero fazer musicais. Me chame para fazer musicais e para fazer também mães e vilãs. É Mas isso aí. podem me chamar para musicais. Já atuei bastante, quero atuar mais, mas me chame para musicais. Albert, Apresentadora também, gente. Tudo. Albert, aproveita e já fala suas redes sociais para que as pessoas Ai, te sim. chamem para fazer musical. Minhas redes sociais são @AlbertMagno. Só isso. Albert Temudo Magno. M-A-G-N-O. Não é Magno do picolé. É Magno M-A-G-N-O. Caricatíssimo. Ai, a gente quer muito te agradecer. Já, gente? Não, Você quer falar mais alguma coisa? Então fala, fica à vontade, dê seus recados. Foi muito rápido. Nossa, tava tão nervosa e passou tão rápido. Mas Foi é assim. VaptVupt. Nossa, Não dói nem nada. doeu. É um bate-papo. Então tá bom, né? Obrigada pelo convite. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui na gravação também. E a vocês duas por me convidarem. E estamos aí. CCSP, tô aqui, viu? É isso aí, chamem ela, contratem Me chamem, a gata. contratem, hein? É isso, obrigada. Obrigada, Bruna. gente. E você que acompanhou até aqui, muito obrigada. Curte, comenta, compartilhe e até a próxima.